Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rafael. Vamos começar a aula de número 14. Estamos falando sobre forças. E nesta aula, vamos falar do tópico 4.2, equilíbrio de uma partícula. Seguindo o livro, resultante de forças. A figura 4.14 apresenta duas forças F1 e F2, atuando simultaneamente sobre um corpo. A experiência nos mostra que estas duas forças podem ser substituídas por uma única força, R, que é a resultante de F1 e F2. A resultante R é determinada em módulo, direção e sentido pela regra do paralelogramo, em concordância com o que estudamos na seção 3.2. Então, gente, vamos olhar aí para a figura. Tem um iate, num barco maior, sendo puxado por dois outros barcos menores. O barco de cima exerce a força F2 e o barco de baixo exerce a força F1. Veja que a direção e sentido de F1 é diferente da direção e sentido de F2. Contudo, aplicando uma regra geométrica, nós concluímos que vai haver uma força resultante chamada R de resultante, que vai empurrar o barco para frente, vai empurrar o iate para frente. De maneira geral, se várias forças F1, F2, F3, etc., estiverem atuando em uma partícula, elas poderão ser substituídas por uma resultante R, obtida pela soma vetorial destas forças, ou seja, R é igual ao somatório das forças individuais. A força resultante é o somatório das forças individuais. Mas veja que não é a soma algébrica. Veja que aqui estamos falando da soma vetorial. A força R atuando sozinha produz na partícula o mesmo efeito, a mesma modificação em seu movimento que o sistema de forças que ela representa. Se a resultante R for nula, tudo se passa como se não existisse nenhuma força atuando na partícula. Certo? Vamos ver aqui, comparar com a figura que fica mais ilustrativo. Caso o barco 1 estiver empurrando para frente e o barco 2 na traseira empurrando para trás com a mesma força, então a resultante será zero. O que acontecerá? O iate no meio irá ficar parado, porque você tem um barco puxando para frente, o outro puxando para trás, a resultante é zero e o iate fica parado. Só vai haver movimento se a resultante das forças for diferente de zero.
Portanto, na primeira lei de Newton, estas duas situações podem ser consideradas equivalentes e poderemos enunciá-las de maneira mais geral do seguinte modo: quando a resultante das forças que atuam em corpo for nula, se ele estiver em repouso, continuará em repouso. Se a resultante das forças que atuam em um corpo for nula, se ele estiver em repouso, continuará em repouso. E se ele estiver em movimento, estará se deslocando com movimento retilíneo uniforme. Então, tendo uma superfície perfeitamente lisa, sem atrito, se a resultante das forças for nula e ele estiver em movimento retilíneo uniforme, ele continuará em movimento retilíneo uniforme. Ele só vai desacelerar caso haja uma resultante não nula atuando sobre ele. Condição de equilíbrio de uma partícula. Dizemos que uma partícula está em equilíbrio quando ela se encontra em uma das seguintes situações. Número 1. A partícula está em repouso. Quando uma partícula está em repouso, ela está em condição de equilíbrio. A partícula está em movimento retilíneo uniforme. Quando uma partícula se encontra em movimento retilíneo uniforme, também podemos concluir que as resultantes das forças, ou que a resultante das forças é nula. Caso a resultante não seja nula, ela acelera. A partícula acelera. Como vimos na primeira lei de Newton, qualquer uma dessas situações ocorre quando é nula a resultante das forças que atuam na partícula. Consequentemente, a condição para que uma partícula esteja em equilíbrio é que seja nula a resultante das forças que nela atuam. R igual a zero, ou seja, que o somatório vetorial, veja vetorial, que o somatório vetorial das forças seja zero. Isso é condição de equilíbrio. Bom, agora, indo para frente, vamos para equações do equilíbrio. Consideremos uma partícula sob a ação de um sistema de forças. F1, F2, F3, etc., como mostra a figura 4.15. Vamos ver a figura. Está aí a figura 4.15. Nós temos F1, F2 e F3. Veja que essa é F1, essa é F2 e essa é F3. Certo? As outras são componentes das forças. Vamos falar sobre componentes daqui a pouco. Decompondo estas forças segundo os eixos OX e OY, como estudamos na seção 3.2, obtemos, sobre o eixo OX, vamos ter a componente X de F1, F1x, vamos ter a componente F2x, que é a componente X de F2,
E vamos ter a componente x de F3, que é F3x. Né? Então, aqui nós temos F1x. Aqui nós temos F3x, aqui pequeno F3x, e um pouco maior F2x. Sobre o eixo OY, temos a componente y de F1, F1y, temos a componente y de F2, F2y, e temos a componente y de F3, F3y. Então, aqui nós temos a componente F2y, um pouco maior nós temos a componente F1y, e aqui embaixo a componente F3y. Se a resultante das componentes sobre OX for nula, o somatório de F1y mais F2y, o somatório de F1x mais F2x mais F3x for nulo, né? Somatório das componentes no eixo x for nulo, e a das componentes sobre OY for também nula, somatório de F1y mais F2y mais F3y forem nulos, evidentemente será nula a resultante R das forças que atuam sobre a partícula. Consequentemente, nessas condições, a partícula estará em equilíbrio. Por exemplo, na figura 15 teremos sobre OX, o somatório das componentes em X é igual a zero. Essas são condições de equilíbrio, hein, gente? Condições de equilíbrio são aquelas que é necessário que a resultante seja igual a zero. Quando a resultante é igual a zero, o corpo está em condição de equilíbrio. Então, o somatório das componentes x deve ser igual a zero. Significa que F1x mais F2x mais F3x tem que somar zero. A soma deles tem que ser zero. Ou considerando os módulos, aí você tem que F1 está no sentido positivo, F2 está no sentido negativo, né? F1x no sentido positivo, F2x no sentido negativo e F3x no sentido negativo, igual a zero. Isto é, a componente F1x deve anular-se com a soma entre F2x e F3x. Sobre o eixo OY, nós temos a condição de equilíbrio, né, que o somatório das forças em Y tem que ser igual a zero. Significa, então, que F1y mais F2y mais F3y tem que ser igual a zero, a soma vetorial. Ou, considerando os módulos, F1y mais F2y menos F3y igual a zero. Isto é, as componentes devem anular-se. Assim, considerando os eixos x e OY, podemos dizer que as condições para que uma partícula esteja em equilíbrio é o somatório das componentes em x tem que ser zero e o somatório das componentes em y tem que também ser igual a zero. Estas equações são equivalentes à equação a resultante das forças tem que ser igual a zero. Ótimo. Agora vejamos um exemplo para ficar melhor, né? Através de exemplos nós aprendemos melhor.
Imagine um automóvel se deslocando em uma estrada horizontal, com movimento retilíneo uniforme. O motor comunica ao carro uma força de propulsão de 1.500 newtons. Então, vamos trabalhar com essa força de 1.500 newtons, que é a força de propulsão do motor. Qual o valor da resultante das forças que atuam no automóvel? Como o movimento é retilíneo e uniforme, o carro está em equilíbrio e, portanto, a resultante das forças que nele atuam deve ser zero. Tá? A resultante das forças devem ser zero. Por quê? Porque o exercício disse que é movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme não tem aceleração. Se não tem aceleração, então a resultante das forças deve ser zero. Aí vem a letra B. Qual o valor total das forças de retardamento que tendem a contrariar o movimento do carro? As forças que tendem a contrariar o movimento do carro, isto é, as forças de resistência do ar, as forças de atrito entre as peças do carro, né, o atrito com o solo, então representam a força F na direção contrária. Como a resultante das forças que atuem no carro é nula, zero, F deverá ter o mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto a F maiúsculo. Portanto, devemos ter que F minúsculo é igual em módulo, porém com sentido contrário ao F maiúsculo. Também 1.500 newtons. Exemplo 2. Uma esfera de aço cujo peso é 50 kg força está sustentada por um cabo preso no alto de um mastro. Uma pessoa exercendo na esfera uma força horizontal desloca-a lateralmente, mantendo em equilíbrio na posição mostrada na figura 4.17. Então tá, né? Você tem aqui uma esfera de aço aqui e ela está mantida e presa no alto do mastro e uma pessoa exerce uma força aqui nesse sentido. Nesta figura, o vetor T representa a tensão no cabo, isto é, o esforço que ele exerce sobre a esfera naquela posição. Então, você tem a força peso. Nós temos aqui três forças atuando. A força de tensão aqui, a força que a pessoa exerce aqui e a força peso aqui. Então, temos tensão no cabo, temos força horizontal da pessoa e temos força peso da esfera. Nesta figura, o vetor T representa a tensão no cabo, isto é, o esforço que ele exerce sobre a esfera naquela posição. Na letra A, vamos calcular o valor da tensão T no cabo. Na figura B, aqui, figura B,
desenhamos as forças TFP que atuam na esfera e dois eixos, OX e OY. Então, temos aqui o eixo X e temos aqui o eixo Y. Em seguida, substituímos a tensão T por suas componentes T cosseno θ, né? Nós temos um ângulo θ aqui, né? Nós temos um ângulo θ, T cosseno θ na direção X e T seno θ aqui na direção Y. Como a esfera está em equilíbrio, sabemos que o somatório das forças na direção X deve ser igual a zero e o somatório das forças na direção Y também devem ser igual a zero. Usando esta última equação, teremos que se o somatório das forças na direção Y é igual a zero, então, né, T seno θ tem que ser igual ao peso. O peso atua para baixo e o T seno θ atua para cima. Ó, T seno θ para cima e peso para baixo. Então, T seno θ menos P igual a zero. Nós achamos, então, que essa tensão, né, essa tração na corda, ela tem que ser igual a P dividido pelo seno θ. Pela figura, é fácil concluir que θ é igual a 30 graus. Como que nós concluímos, então, que θ é igual a 30 graus? O livro falou que é fácil, mas será que é fácil mesmo? Temos aqui 60 graus aqui. Aqui, então, 60 graus. Nós vamos fazer um triângulo aqui, ó, né? O ângulo reto é 90 graus. Esse ângulo aqui é 90 graus. O ângulo reto é 90 graus. 90 mais 60 é 150, né? Quanto é 180 menos 150? 30 graus. Então, nós concluímos que, como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, se eu tenho 60 e 90, o outro ângulo só pode ser 30 graus. Então, colocamos o peso na expressão, né? Peso é igual a 50 kg força, ou 500 newtons, né? Eu usaria o newton, mas o livro está usando quilograma força, vamos seguir o livro, né? Então, a força de tensão ou tração da corda vai ser 50 kg força ou 500 newtons, dividido pelo seno de 30. 50 kg força dividido por 0,5. Então, nós temos que a tração da corda é 100 kg força ou 1000 newtons. Para terminar, vamos à letra B. Qual o valor da força que a pessoa está exercendo? Nós usamos já que o somatório na direção Y deve ser igual a zero. Agora vamos usar que o somatório na direção X deve ser igual a zero. Na direção X, você tem a força que a pessoa usa, né, para puxar.
E você tem também a componente x da tração da corda, que fica nesse sentido aqui. A componente da tração na corda é T cosseno θ. E a força que puxa a pessoa é F. Então, F no sentido positivo e T cosseno θ no sentido negativo tem que ser igual a zero. F menos T cosseno θ é igual a zero. F vai ser igual a T cosseno θ, que é igual a 100 vezes o cosseno de 30, que é igual a 100 vezes 0,866, que dá, então, uma força de 86,6 kg força, ou 866 aproximadamente newtons. 866 newtons. Ok, gente, então, né, essa aula de hoje foi só sobre essa fragmentação de forças em suas componentes, né, discutindo a resultante das forças. Né, vou deixar esses exercícios aqui da página 116 para você, né? Tentem fazer, mas para o final desse mês, ou talvez em novembro, nós teremos uma outra aula de exercícios falando sobre isso. Vocês também podem perguntar ao monitor e ele vai comentar com vocês sobre isso. Então, o tópico de hoje, né, foi equações de equilíbrio. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau!